Neste episódio, exploraremos a filosofia de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre teve uma grande influência em muitas áreas do pensamento moderno. Um escritor de prodigioso brilhantismo e originalidade, Sartre trabalhou em muitos gêneros diferentes, como filósofo, romancista e crítico cultural. Sartre é uma das figuras-chave na filosofia do existencialismo, que enfatiza a existência do indivíduo ou sujeito humano que enfrenta angústia existencial em um mundo aparentemente absurdo. Sartre é acreditado por reviver e popularizar o existencialismo para o mundo depois que ele permaneceu bastante estagnado desde a morte do filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard. Não foi por acaso que sua filosofia alcançou um grande público pela primeira vez logo após a Segunda Guerra Mundial. A França era um país exausto e as ideias de Sartre trouxeram uma mensagem de esperança. As velhas estruturas de valor nas quais as pessoas viviam estavam entrando em colapso, incluindo valores familiares e crenças cristãs. Sartre viu que as pessoas estavam começando a assumir a responsabilidade por suas ações e para ele esta foi uma grande oportunidade para a sua filosofia. Sartre nasceu em Paris, em 1905. Filho único de seu pai, um oficial da Marinha Francesa, que morreu quando ele tinha apenas 2 anos de idade. Ele foi criado por sua mãe Anne-Marie, de quem ele gostava muito, e seu avô Charles Schweitzer, que apresentou Sartre à literatura clássica em uma idade precoce. Quando adolescente, ele era frequentemente intimidado, em parte por ter estrabismo no olho direito, um problema de alinhamento dos olhos. Ele também era muito baixo, medindo cerca de 1,50 metros na idade adulta, sentia que tinha uma aparência física feia e concentrava toda a sua energia em sua mente. Ele estudou filosofia e psicologia na École Normale Supérieure, uma das escolas de pós-graduação mais prestigiadas de Paris, que foi a alma mater de vários pensadores e intelectuais franceses proeminentes. Ele rapidamente desenvolveu uma reputação como uma figura boêmia não convencional. A aluna que ficou em segundo lugar depois dele em seus exames finais de filosofia foi a escritora Simone de Beauvoir, uma feminista proeminente e colega filósofa existencialista. As duas se tornaram companheiras inseparáveis e para toda a vida, iniciando um relacionamento romântico, embora fosse bastante aberto e elas não fossem monogâmicas. Sartre serviu como meteorologista na Segunda Guerra Mundial e foi capturado por tropas alemãs, passando 9 meses na prisão. Durante esse tempo, ele leu Tempo, de Martin Heidegger, e foi muito influenciado por ele. Sartre recebeu o Prêmio Nobel de Literatura de 1964, mas o recusou. Ele foi o primeiro laureado com o Nobel a recusar voluntariamente o prêmio. Ele ficou horrorizado com a ideia de ser incorporado ao establishment. A essa altura, Sartre já havia se tornado um nome familiar. Ele era frequentemente visto frequentando cafés onde escrevia enquanto conversava com seus colegas. Ele permaneceu um homem simples com poucas posses e estava ativamente comprometido como ativista, participando de várias greves. Em uma ocasião, ele foi preso por desobediência civil. O presidente francês Charles de Gaulle interveio e o perdoou, dizendo que ou você não prende Voltaire. Embora Sartre tenha passado grande parte de sua vida posterior tentando reconciliar a filosofia individualista do existencialismo com a visão coletiva do marxismo, terminando em uma espécie de anarquismo, vamos nos concentrar nos pensamentos do Sartre existencialista, não em sua vida política controversa posterior. O primeiro romance de Sartre, Náusea, deu um nome à angústia existencial. Ele o considerou um de seus romances mais preciosos, retrata Roquentin, um escritor francês que fica horrorizado com sua própria existência e a acha sem sentido. Ele mora sozinho, não tem amigos e geralmente escuta as conversas de outras pessoas e observa suas ações. É escrito na forma de um diário, no qual ele documenta cada sentimento e sensação sobre o mundo e as pessoas ao seu redor. Ele encontra situações e objetos inanimados imbuídos de significados que carregam a marca de sua existência. Tudo o que ele encontra em sua vida cotidiana é permeado por um gosto horrível, evocando nele uma sensação de náusea, especialmente sua liberdade. Em uma passagem do livro, ele afirma: acredita-se que Sartre usou o termo náusea após ler Assim Falou Zaratustra de Friedrich Nietzsche, onde é usado e associado à contemplação da mediocridade da humanidade. Você já olhou para uma palavra com bastante atenção e teve o pensamento de que ela parecia estranhamente incomum? Quase como se fosse a primeira vez que você ouve a palavra.
Para Sartre, esse sentimento se estende muito além das palavras e coisas e encapsula toda a vida. Ele o chama de o absurdo do mundo. Considere jantar com seu parceiro. Você é essencialmente parte de um planeta habitável chamado Terra, no meio da galáxia da Via Láctea, sentado em madeira picada que as pessoas usam para fazer cadeiras e mesas e você coloca pedaços de plantas e carne na boca junto com seu parceiro, com quem você um dia espera procriar e começar uma família. Este é o verdadeiro absurdo do mundo e nós vivemos nossas vidas imersos nele. Sartre também é uma figura de destaque na fenomenologia, um ramo da filosofia que ofereceu um relato radical do funcionamento da consciência humana. Em outras palavras, é experimentar a realidade como a experimentamos com nossas percepções, distinta do mundo como ele realmente é. Ele estudou com Edmund Husserl, o líder mundial nesse campo. Ele sentiu que encontrou uma maneira inteiramente nova de ver a existência do homem no mundo. Para entender a visão de Sartre sobre o que é a fenomenologia, um bom ponto de partida é sua palestra pública de 1945 O Existencialismo é um Humanismo, que mais tarde foi transformada em um livro. Ele declarou sua famosa proposição de que para os seres humanos a existência precede a essência. Esse é o princípio fundamental do existencialismo. Os antigos filósofos gregos Platão e Aristóteles acreditavam que todo objeto tinha dentro de si uma essência. A essência de uma coisa é uma coisa específica dentro de um objeto que precisa estar lá para que essa coisa seja considerada como o que quer que seja. Se essa coisa por algum motivo não tivesse mais essa propriedade específica, ela teria perdido sua identidade e, portanto, se tornaria outra coisa. Tomemos como exemplo uma faca. Se ela não tivesse sua lâmina, ela seria apenas um cabo colorido de um tipo. Em outras palavras, ela teria perdido sua propriedade essencial ou a essência daquela faca, uma qualidade que é necessária para torná-la o que ela é. Isso se estende a cada objeto, incluindo os seres humanos. Todo ser humano nasce com essa essência, portanto, a essência precede a existência. Esta é a filosofia central do essencialismo. Esta teoria permaneceu forte desde o tempo da filosofia grega antiga até o século XX. É aqui que Sartre entra e pergunta: e se nascermos sem uma essência? E se quando nascemos, devêssemos determinar qual será nossa essência? E se a existência preceder a essência? Em outras palavras, um indivíduo cria a si mesmo através do que faz, ele é o que faz. Assim como um pintor pinta em uma tela em branco, nós inventamos o que eventualmente aparecerá na tela. Dessa forma, nossa vida é uma obra de arte e cada ação nos define. No entanto, no momento em que você percebe que sua existência não é fundada em nenhum fato objetivo passado, que sua existência consiste no que você vai fazer dela, isso se torna uma realização um pouco horripilante. Para Sartre, os seres humanos vivem em angústia, ou no sentimento de total e profunda responsabilidade, não porque a vida seja terrível, mas porque, como ele diz, nascemos sem escolha, mas aqui nascemos em um mundo com tanta liberdade para escolher, enquanto simultaneamente somos responsabilizados por tudo o que escolhemos fazer nesta existência que não escolhemos ter. Estamos condenados a ser livres. No existencialismo, isso é conhecido como thrones, uma palavra cunhada por Martin Heidegger. É a condição da existência de um indivíduo ao ser jogado no absurdo do mundo material, nascido arbitrariamente em uma dada família, dentro de uma dada cultura, em um dado momento da história humana. Heidegger chama esses dados de facticidades. Sartre aborda que essas coisas limitantes sobre as quais não temos controle não limitam nossa liberdade. Como ele diz, já que a existência precede a essência, não há design para um ser humano, não há Deus. Para Sartre, a fenomenologia tem que ser ateísta. Assumir que Deus existe e criou tudo significaria que a essência precede a existência, o oposto da visão de Sartre. Portanto, existimos primeiro e só então acabamos tentando dar sentido às coisas por meio da ciência, religião, ideologia política, filosofia ou qualquer outra coisa. Isso é bem diferente da visão de Kierkegaard sobre o existencialismo. Para ele, você não pode fazer existencialismo sem Deus. Para Sartre funciona ao contrário. Como você pode ver, esses existencialistas têm ideias realmente diferentes, mesmo pertencendo ao mesmo movimento filosófico. Sartre tenta reconstruir a ideia de liberdade retirada da cultura cristã, livrando-se do poder de Deus sobre a vida humana. Ele acredita que se Deus existe o homem não é livre, e se o homem é livre Deus não existe.
Se Deus está morto, ou como disse Dostoiévski, então, se não há nada que preordene nossa natureza humana, então devemos ser livres. Podemos então começar a dar nosso próprio significado à nossa vida. Uma vez que existimos, é nosso trabalho descobrir nossa essência. Liberdade é um dos aspectos mais importantes da filosofia de Sartre, para entender o quão verdadeiramente livre você realmente é. No entanto, uma vez que você percebe que é completamente livre e você começa a sentir medo da quantidade de possibilidades que estão abertas para você, tudo é possível. É você quem tem que decidir o significado da sua vida. Quando você percebe que sua liberdade está completamente sem direção ou orientação, isso produz uma espécie de tontura ou náusea, e é por isso que Sartre considera a liberdade uma condenação. O homem não é nada além de sua vida e ações, e isso é horripilante. Uma armadilha comum em que as pessoas caem é o que Sartre chama de má-fé, um tema dominante em sua obra. Má-fé é uma forma de negar a natureza fundamental de nossa liberdade e responsabilidade, é uma forma de dar desculpas para nós mesmos. Aceitamos algo como verdade que realmente não é tão convincente para nós, mas porque é conveniente e fácil para nós acreditarmos. Sartre fala sobre um hipotético garçom, ele não gosta do seu trabalho, ele vai trabalhar dia após dia e não se sente realizado, mas quando ele pensa em se candidatar a um emprego diferente ou se faz as perguntas difíceis que viriam junto com esse tipo de escolha de vida, ele se convence de que seria melhor apenas continuar sendo um garçom. Para Sartre, isso é um absurdo, é má-fé. Somos indivíduos livres que podem escolher o sentido da nossa vida. Nós nos convencemos de que na verdade não temos escolha e precisamos do dinheiro, para pagar as contas, alimentar nossa família, e assim por diante. E que ser infeliz no emprego atual é apenas como a vida é, Sartre diria que é totalmente autoimposto, é auto-engano. É algo que as pessoas fazem para evitar tomar decisões difíceis na vida, tentando desesperadamente evitar o desconforto temporário no momento presente, que vem da capacidade de escolher e ser livre, dando desculpas a si mesmo. Nós nos colocamos em agonia de longo prazo, em uma tentativa de evitar o desconforto de curto prazo. A obra-prima de Sartre e a principal obra filosófica de sua vida é o Ser e o Nada, que se tornou o cerne do existencialismo. Ele fala de consciência, má-fé, a existência do ou nada, livre-arbítrio e autenticidade. A ideia de que os indivíduos sempre podem escolher suas próprias ações, mesmo em situações que parecem escravizá-los. Ele começa com a origem da negação, o nada vazio ou oposto do ser. Nossa existência consciente introduz a ideia do nada no mundo. O que isso significa é que somos capazes de conjurar coisas que não são fisicamente visíveis para nós. Por exemplo, você pode ver sua cama porque ela está bem na sua frente, mas você também não pode ver uma pirâmide, você pode imaginá-la estando lá, e assim sua experiência do quarto atual é alterada e estruturada em torno do fato de que não há uma pirâmide nele. Sartre acredita que a consciência envolve fazer distinções contínuas entre as coisas e você mesmo. Ele explica que fazer essas distinções que fazem as coisas parecerem como elas são em nossa experiência, também envolve elas continuarem a não parecer outras coisas. É um processo de negação. Uma mesa continua sendo uma mesa, não é um animal, um automóvel ou uma fórmula abstrata. Em outras palavras, assim, a percepção é um processo negativo e a consciência afeta ao nihilizar, para enclausurar em uma concha de não ser. A teoria do nada é central para a filosofia de Sartre. Ele distingue entre dois tipos de ser, consciência ou o que ele chama de ser para si, que é a fonte de todo o significado. E, por outro lado, um modo de existência que simplesmente é, que não é consciente e é relevante apenas para objetos inanimados, o ser em si. Um dos problemas da existência humana para Sartre é o desejo de atingir o ser em si, que ele descreve como o desejo de ser Deus, um anseio por controle total sobre o próprio destino e por identidade absoluta, somente atingível ao atingir controle total sobre o destino de toda a existência. O mundo é significativo para nós porque nós, o para si, damos significado ao em si. O para si usa o mundo para tentar dar a si mesmo algum tipo de definição, mas é puro nada. Sartre não acredita que você pode definir a humanidade, o que quer que sejamos é tão livre que podemos redefinir constantemente o que quer que sejamos. Nada poderia se tornar necessário para nós. Portanto, somos uma espécie de nulidade. Mas precisamos ter algum tipo de conteúdo, precisamos nos tornar,
o que ele chama de em si mesmo para si. Isto é, precisamos nos tornar conscientes de ter algum significado e conteúdo. Toda a nossa atividade é entendida ao tentar encobrir nosso nada e nos iludir pensando que temos uma identidade, algum tipo de conteúdo e significado em nossas vidas. Mas como realmente não temos e não podemos ter isso porque somos pura liberdade e nada, somos uma paixão fútil ou estamos em desespero. Então, estamos constantemente de má fé, somos o tipo de ser que precisa de algo que não podemos ter. Além disso, ele acrescenta mais tarde o ser para os outros, que engloba toda a sociedade. Ele afirma que muitos relacionamentos são criados pela atração das pessoas não por outra pessoa, mas sim por como essa pessoa as faz sentir sobre si mesmas pela forma como olham para elas. Sempre que Sartre pensava sobre o que outras pessoas estavam pensando quando olhavam é fundamental para a sua existência e para todos os seus escritos. O olhar é um conceito central na fenomenologia de Sartre. É a exploração da experiência de ser visto. Você é um sujeito, mas se alguém olha para você por um longo tempo, você começa a se tornar hiperconsciente de si mesmo como um objeto na visão de outras pessoas. O que pensamos sobre autoconsciência é, na verdade, nossa consciência do mundo. Para Sartre, não existe um self, um ser essencial que realmente somos. Isto é meramente um cobertor de segurança de uma ideia que ele tenta fazer as pessoas abandonarem. Todo o seu argumento é que não há um caráter predeterminado que faz você ser quem você é. Quem você é uma função do que você faz. Sartre dá o exemplo de uma pessoa olhando através de um buraco de fechadura para um quarto. Ele está se comportando como um sujeito, mas a experiência de ser pego vendo pelo buraco da fechadura imediatamente faz essa pessoa perceber que ela é uma pessoa olhando para um quarto atrás de uma porta fechada, enquanto antes ela estava apenas olhando para a cena. Essa pessoa foi transformada em algo que estava apenas tentando ver e ouvir a conversa, em uma pessoa com um sentimento nauseante de vergonha, provando que estamos sempre sob os olhos de outras pessoas. Assim, somos todos objetos aos olhos dos outros. Não há como as pessoas se sentirem totalmente confortáveis umas com as outras, sempre será impossível pensar em si mesmo simultaneamente como alguém que está viajando pelo mundo, atuando nele e sendo um agente, e também pensar em si mesmo como sendo um objeto que outras pessoas estão observando. Todo o reino social é baseado em aspectos adversários. Em seu livro No Exit, Sartre ilustra a difícil coexistência das pessoas, porque somos incapazes de escapar do olhar atento de todos ao nosso redor, o que nos aliena e nos tranca em um tipo particular de ser, o que por sua vez nos priva de nossa liberdade. A condição física de Sartre se deteriorou, em parte por causa de seu workaholic, mas também porque ele era um fumante inveterado notório. Ele morreu em 1980 de inchaço no pulmão. Mais de 50.000 pessoas foram às ruas de Paris para seguir seu caixão e milhões assistiram pela televisão. Nenhum filósofo jamais teve tantos seguidores. Ele era um filósofo que pensava contra si mesmo, contra tudo que lhe era dado pela sociedade e pela educação, ele passou a vida testando os limites do pensamento tradicional. O fato de a vida não ter sentido nos dá a oportunidade de dar a ela um sentido. É precisamente porque não tem um significado de antemão que somos justificados em criar um. Em um mundo com crescente angústia e desespero, Sartre nos ensina que estamos no controle de nossas vidas, que temos permissão para construí-las do jeito que queremos com nossos próprios valores. Gratidão por assistir, espero que tenha gostado.